Elis Regina Carvalho Costa, Porto Alegre, 17 de março de 1945. São Paulo, 19 de janeiro de 1982. Foi uma cantora brasileira. Conhecida pela competência vocal, musicalidade e presença de palco, foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente e comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. Com os sucessos de Falso Brilhante, de 1975 a 1977, e Transversal do Tempo, 1978, Elis Regina inovou os espetáculos musicais no país. Foi a primeira grande artista a surgir dos festivais de música na década de 1960 e descolava-se da estética da bossa nova pelo uso de sua extensão vocal e de sua dramaticidade. Inicialmente seu estilo era influenciado pelos cantores do rádio, especialmente Ângela Maria. Depois de 4 LPs gravados e sem grande sucesso, Viva a Brotolândia, 1961, Poema de Amor, 1962, Elis Regina, 1963, O Bem do Amor, 1963, Elis foi a maior revelação do Festival da TV Excelsior em 1965, quando cantou Arrastão de Vinícius de Moraes e a do Lobo. Tal feito lhe garantiria o convite para atuar na televisão, e pouco tempo depois, o título de primeira estrela da canção popular brasileira, quando passou a comandar, ao lado de Jair Rodrigues, dos mais importantes programas de música popular brasileira, O Fino da Bossa. Cantou muitos gêneros, da MPB, passou pela bossa nova, samba, rock e jazz. Interpretando canções como Madalena, Águas de Março Atrás da Porta, como Nossos Pais, O Bêbado e a Equilibrista, e Querelas do Brasil. Registrou momentos de felicidade, amor, tristeza e patriotismo. Ao longo de toda sua carreira, destacou-se por cantar também músicas de artistas, ainda pouco conhecidos como Milton Nascimento, Ivan Lins, Belchior, Renato Teixeira, Aldir Blanc e João Bosco, ajudando a lançá-los e a divulgar suas obras, impulsionando-os no cenário musical brasileiro. Entre outras parcerias, são célebres os duetos que teve com Jair Rodrigues, Tom Jobim e Rita Lee. Com seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano, consagrou um longo trabalho de grande criatividade e consistência musical e, em termos técnicos, foi considerada a melhor cantora brasileira. Sua presença artística mais memorável talvez esteja registrada nos álbuns Em Pleno Verão, 1970, Elis, 1972, Elis, 1973, Elis e Tom, 1974, Elis, 1974, Falso Brilhante, 1976, Transversal do Tempo, 1978, Essa Mulher, 1979, Saudade do Brasil, 1980 e Elis, 1980. Foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento na Ordem dos Músicos do Brasil. Em 2013 foi eleita a melhor voz feminina da música brasileira pela revista Rolling Stone. Elis foi citada também na lista dos maiores artistas da música brasileira, ficando na 14ª posição, sendo a mulher mais bem colocada. Em novembro do mesmo ano estreou um musical em sua homenagem Elis, o musical. Elis Regina morreu precocemente aos 36 anos, no auge da carreira, causando forte comoção no país e deixando uma vasta obra na música popular brasileira. Embora tenham havido controvérsias e contestações quanto à causa da morte, os exames comprovaram que a causa foi o consumo de cocaína associado à bebida alcoólica, que provocou uma parada cardíaca. Foi casada com Ronaldo Boscoli, então diretor de O Fino da Bossa, com quem teve João Marcelo Boscoli, 1970, em 1973. Casou-se com o pianista César Camargo Mariano, com quem teve mais 2 filhos, Pedro Mariano, 1975, e Maria Rita, 1977. Filha de Romeu de Oliveira Costa e de Erci Carvalho, Elis Regina nasceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Seu pai tinha ascendência indígena e sua mãe era filha de imigrantes portugueses. A origem de seu prenome é incerta. Em versão contada pela própria cantora em entrevista, seu nome tem origem no nome de uma personagem de um romance que sua mãe lia na época de seu nascimento, Miss Elis, que seria o sobrenome do marido da personagem na verdade. Romeu tentou batizá-la assim, mas foi impedido sob a argumentação de que Elis Carvalho Costa poderia ser nome tanto de homem quanto de mulher e que deveria haver um nome feminino entre Elis e Carvalho. Lembrando de uma prima sua nascida na semana anterior e batizada como Sandra Regina, Romeu sugeriu então que ela fosse chamada Elis Regina Carvalho Costa.
uma vez que Elis Sandra não soava bem aos seus ouvidos. A outra versão diz que seu nome seria uma homenagem à filha dos padrinhos de casamento de seus pais. O Regina apareceu porque a mãe de Elis acreditava que era preciso colocar um nome bíblico nas crianças e que este seria um nome bíblico. Em Porto Alegre, sua família morava em um apartamento na chamada Vila do Iapi, no bairro Passo de Areia, na zona norte da cidade. Seu apelido dentro de casa era Lilica, e quando ela contava com 7 anos de idade, nasceu seu irmão mais novo, Rogério. Durante sua infância e adolescência, Elis estudava o curso normal, que visava formar professoras, no Instituto de Educação General Flores da Cunha. Estudou também no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, por breve período, e terminou seus estudos no Instituto Estadual Dom Diogo de Souza. Ela foi uma garota muito precoce na música. Consta que aos 3 anos de idade já falava cantando. Nos anos seguintes começou a aprender os sambas-canção que tocavam no rádio da época, cantados por Emilinha Borba, Calbi Peixoto, Marlene, Francisco Alves e sua paixão, Ângela Maria. Aos 7 anos, sua mãe a levou à Rádio Farroupilha para participar de um programa de rádio chamado Clube do Guri, apresentado pelo radialista Ari Rego. Antes mesmo do ensaio, a menina entrou em pânico e pediu para voltar para casa. Ela só iria voltar ao programa em 1957, aos 12 anos de idade, quando finalmente controlou seu nervosismo e conseguiu cantar. A impressão causada foi tão boa que Elis foi convidada para voltar ao programa nos dias seguintes e passou a fazer parte das crianças que se apresentavam regularmente, de modo amador, sem cachê. A única recompensa era uma caixa de chocolates do patrocinador do programa que recebiam de vez em quando. Em 1º de dezembro de 1958, com 13 anos, iniciou a sua carreira profissional, contratada por Maurício Sirotsky Sobrinho para a Rádio Gaúcha, passando a ser chamada de a estrelinha da Rádio Gaúcha. Nesse mesmo ano foi eleita a melhor cantora do Rádio Gaúcho de 1958, em concurso realizado pela revista de TV, Cinema, Teatro, Televisão e Artes, com apoio da sucursal gaúcha da Revista do Rádio, com sede no Rio de Janeiro. Além da sua atuação profissional em rádio e na TV gaúcha a partir de 1962, Elis Regina também cantava em boates atuando como croner, nos chamados conjuntos melódicos de Porto Alegre, como o de Norberto Baldal e o Flamboyant. Em 1961, Wilson Rodrigues Pozo, um simples gerente comercial do selo Continental, pertencente à gravadora Gel, estava de passagem por Porto Alegre quando foi avisado por um de seus amigos radialistas, Glênio Reis, que a rádio em que ele trabalhava contava com um novo talento que deixaria Wilson abismado. O gerente comercial não tinha autonomia para contratar artistas, isto era trabalho do diretor artístico, mas ficou com medo de perder a cantora para a concorrência e, então, ofereceu um contrato padrão para 2 discos aos pais de Elis, sem cachê, mas com divisão dos resultados das vendas, o que barateava a operação da gravadora. Ao voltar ao Rio de Janeiro, precisou convencer Nazareno de Brito, o diretor artístico do selo Continental. O executivo foi convencido ao ouvir a menina cantar, mas vaticinou. Ela precisava trocar de repertório. Aqueles sambas-canção de cantora de vozeirão eram datados. A moda era cantar rocks como Célie Campelo. Logo, Carlos Imperial, então radialista de programas de rock, foi chamado para produzir o álbum de estreia da cantora. Assim, naquele ano, viajou ao Rio de Janeiro, onde gravou seu primeiro disco, Viva Brotolândia. O álbum procurou repaginar a sua imagem como uma cantora de rock para a juventude. Apesar da divulgação, Elis participou de programas de rádio e o álbum chegou a receber críticas na imprensa. O disco encontrou vendas decepcionantes. Assim, no ano seguinte, a gravadora resolveu trocar o seu produtor para Diogo Moleiro, da dupla sertaneja Palmeira e Piraci, e novamente modificar o repertório da cantora que agora passaria a interpretar boleros. Buscava-se transformá-la em uma cantora popular. Então saiu o seu segundo disco, Poema de Amor, e as vendas continuaram decepcionantes. Sem contrato de gravação, que havia sido cumprido com o lançamento do segundo disco, Elis continuou com seu emprego na Rádio Gaúcha. Então, em 1963, um novo representante de uma gravadora foi procurar a família. Dessa vez, era Ayrton dos Anjos, representante da Disco CBS. Foi proposto um contrato muito parecido com o primeiro, 2 discos que seriam lançados naquele ano sem cachê. E lá foi Elis para o Rio de Janeiro novamente, gravar o seu terceiro LP. Para os 2 novos discos, o produtor foi Astor Silva, que resolveu tentar transformá-la em uma cantora de sambas e versões popularescas. Assim, foram lançados Elis Regina e O Bem do Amor, novamente com vendas baixas.
De volta a Porto Alegre mais uma vez, Elis continuou trabalhando na rádio e fazendo apresentações esporádicas pelo sul do país. No final de 1963, Ayrton dos Anjos arranjou a sua participação em um show coletivo no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis. Na tarde do dia da apresentação, ele descobriu que Armando Pettigliani, o produtor do maior selo do país, encontrava-se em férias na cidade. Sendo assim, Ayrton foi atrás de Armando e convenceu-o a ir ao show escutar Elis Regina. O produtor ouviu a cantora e durante o intervalo da apresentação, foi aos bastidores falar com ela. Perguntou-lhe por que ela cantava aquelas versões e não música brasileira. Elis disse que adorava música brasileira, mas que haviam-lhe dito que não se vendia discos com aquilo. Assim, Armando convenceu-a a cantar Chão de Estrelas na sequência do show. Ao fim do espetáculo, ele deu-lhe o seu cartão e disse: "Procure-me após fevereiro." Ao voltar para casa, a cantora contou à sua família do encontro e seu pai decidiu que era hora de ela mudar-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde estava praticamente toda a indústria fonográfica nacional. Elis chegou ao Rio exatamente na manhã do dia 31 de março de 1964, isto é, no dia do golpe de 1964. Com sua experiência no rádio no Rio Grande do Sul, Elis conseguiu rapidamente um emprego na TV Rio para participar dos programas Noites de Gala e a Escolinha do Edinho Gordo através do diretor musical da TV, Cícero de Carvalho, quem a encaminhou a estes programas. O primeiro era um programa comandado por Ciro Monteiro no qual Elis fazia apresentações musicais. Eles se tornariam grandes amigos, com Ciro Monteiro sendo uma das pessoas que chamavam a cantora por seu apelido de casa, Lilica. O último programa era um humorístico cujo formato já havia sido utilizado antes e que ficaria celebrizado anos depois com a Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anísio. Nele, a cantora gaúcha fazia uma das alunas, contracenando com Marli Tavares, Evelyn Rios, Wilson Simonal, Rosinda Rosa, Jorge Ben e o trio Iraquitan. Mais do que a experiência adquirida, sua passagem na TV Rio, pelas mãos do Cícero, serviu também para fazer contatos, como os já citados, além de Orlandivo e, principalmente, Dom Romão. Os dois, grandes amigos de Cícero de Carvalho. Ainda no primeiro semestre de 1964, Elis fez um teste para ser a cantora na gravação em disco do espetáculo Pobre Menina Rica, composto por canções de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes. O show havia sido um dos sucessos tardios da bossa nova no ano anterior, quando havia ficado em cartaz com Lyra e Vinícius tocando as canções cantadas pela então estreante Nara Leão na boate Ao Bom Gourmet, com direção de Aloísio de Oliveira. Nara não participaria da gravação do disco por estar envolvida com o show Opinião, e o disco contaria com novos arranjos de Tom Jobim. No teste, Carlos Lyra ficou surpreso pela postura de Tom, que não aprovou a cantora. No final, o disco acabou saindo com os vocais de Dulce Nunes, mulher do maestro Bené Nunes, e sem os arranjos de Tom. As aparições de Elis na TV Rio, embora não rendessem cachês significativos, dariam retorno à cantora de outro modo. Elis aparecia para um público maior, já que ainda não estava fazendo shows na capital fluminense. Foi assim que Elis foi ouvida pelos produtores e jornalistas Renato Sérgio e Roberto Jorge. Eles foram os produtores do primeiro show de Elis no Rio, que aconteceu no Botlis, uma boate que fazia parte do que se chamava de Beco das Garrafas. Após conseguirem o contato de Elis, explicaram a ela o que tinham em mente. Um espetáculo com ela cantando samba jazz, acompanhada pelo Copa Trio, formado por Dom Salvador, no piano, Miguel Guzmão no contrabaixo, e Dom Romão na bateria, e com uma música de abertura feita por Edu Lobo. Além dos já citados, o show contaria com Sônia Miller como mestre de cerimônias, e a iluminação ficaria a cargo de José Luiz de Oliveira. Entretanto, nos ensaios, eles perceberam que Elis tinha um grave problema de presença de palco. Para resolver este problema, recrutaram a ajuda de Leni Dali, coreógrafo que desde 1960 vivia entre os Estados Unidos e o Rio de Janeiro e frequentava o beco. Foi com ele que Elis aprendeu a mexer os braços como se estivesse nadando no ar, ou como as hélices de um helicóptero. Assim, estreou Elis com um show chamado Só Se For Agora, que foi um sucesso de público no bar, embora sua capacidade não fosse muito grande. No quinto final de semana da temporada, Elis faltou ao show sem avisar os produtores, para realizar outro show em São Paulo, e a briga subsequente encerrou a temporada de shows de Elis no Botlis. Entretanto, a briga e o fim da temporada naquele bar abriu a oportunidade para os produtores de shows no bar vizinho, o Little Club, buscarem contratar a cantora gaúcha para um show lá. Assim, Miele e Boscoli produziram na sequência,
um novo show para Elis no beco, negociando uma participação maior no cover artístico para a cantora. O show contava com a participação da bailarina Marli Tavares, do pandeirista e humorista Gaguinho e do conjunto Bossa 3. No repertório estavam Preciso Aprender a Ser Só de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, e Menino das Laranjas de Theo de Barros. Mas assim como no show anterior, a cantora começou a faltar às suas apresentações para fazer shows em outras praças, o que levou a outra briga e novamente, ao cancelamento da temporada. Elis nunca mais se apresentaria no beco e o lugar começaria a entrar em declínio nos anos seguintes. Enquanto deveria estar se apresentando no Beco das Garrafas, Elis cumpria a atribulada agenda de shows por São Paulo. Iniciou participando de uma temporada de shows a partir de 5 de agosto daquele ano na Boate Djalmas, de Djalma Ferreira. No fim do mês, em 31 de agosto, foi convidada para participar do show Boa Bossa, promovido pela Associação de Moças da Colônia Sírio-Libanesa no então Teatro Paramount, juntamente com o Sambalanço Trio, Johnny Alf e Agostinho dos Santos. Foi assim que conheceu Walter Silva, o produtor deste show. Na sequência participa do show Primavera Eduardo Festival de Bossa Nova, que aconteceu no Teatro de Arena e teve produção de seu então namorado Solano Ribeiro. Após, participou do espetáculo O Remédio é Bossa, produzido por Walter para os estudantes da Escola Paulista de Medicina, em 26 de outubro. Nesta apresentação, ficou marcada a sua performance junto a Marcos Valle da canção Terra de Ninguém. O último show foi o primeiro Dente Samba, promovido pelos estudantes da Faculdade de Odontologia da USP e produzido, novamente, por Walter Silva. Aqui Elis cantou acompanhada pelo Copa Trio e no programa estavam também Walter Santos, Perry Ribeiro, Geraldo Vandré, Oscar Castro Neves, Paulinho Nogueira, Alaide Costa e o Zimbo Trio. Com essa guinada paulistana que sua carreira estava dando, em fevereiro de 1965 Elis muda-se para a capital paulista com sua família. Um ano glorioso que ainda traria a proposta de apresentar o programa O Fino da Bossa, ao lado de Jair Rodrigues. O programa, gravado a partir dos espetáculos e dirigido por Walter Silva, ficou no ar até 1967, TV Record, Canal 7 SP, e originou 3 discos de grande sucesso. Um deles, Dois na Bossa, foi o primeiro disco brasileiro a vender 1 milhão de cópias. Seria dela agora o maior cachê do show business. Em 1965, interpretou a canção Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que venceu o primeiro Festival de Música Popular Brasileira na TV Excelsior. Na ocasião também foi premiada com o troféu Berimbau de Ouro de Melhor Intérprete. Nesta época, compõe sua primeira e única música, Triste Amor que Vai Morrer, em parceria com o jornalista e radialista Walter Silva e que seria gravada, de forma instrumental, apenas por Toquinho, em 1966. Um dos grandes sucessos dessa época e ao longo de toda a carreira de Elis Regina foi a canção Upa Neguinho, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, que fez parte do musical Arena Conta Zumbi, dirigido por Augusto Boal, em 1965. A canção apareceu no LP O 2 na Bossa 2, lançado em 1966 e gravado ao vivo no programa O Fino da Bossa na TV Record. Sendo uma artista recordista de vendagens pela gravadora Philips, cantou no mercado internacional de discos e edições musicais Made in Cannes, em janeiro de 1968, quando começou a direcionar sua carreira para o reconhecimento também no exterior. Em 1969 gravou e lançou no exterior 2 LPs, um com o gaitista belga Toots Thielemans, em Estocolmo, e Elis em London. Durante os anos 1970, aprimorou constantemente a técnica e domínio vocal, registrando em discos de grande qualidade técnica parte do melhor da sua geração de músicos. Patrocinado pela Philips na Mostra Fono 73 com vários outros artistas, deparou-se com uma plateia fria e indiferente. Distância quebrada com a calorosa apresentação de Caetano Veloso, respeitem a maior cantora desta terra. Em julho lançou Elis, 1973. Em 1974, gravou com Antônio Carlos Jobim, o álbum Elis e Tom, 1974, considerado um dos melhores LPs da história da música popular brasileira. Em 1975, com o espetáculo Falso Brilhante, dirigido por Miriam Muniz, que mais tarde originou um disco homônimo, atinge enorme sucesso, ficando mais de um ano em cartaz e realizando quase 300 apresentações. Lendário, tornou-se um dos mais bem-sucedidos espetáculos da história da música nacional e um marco definitivo da carreira.
Ainda teve grande êxito com o espetáculo Transversal do Tempo, em 1978, de um clima extremamente político e tenso. O Essa Mulher em 1979, direção de Oswaldo Mendes, que estreou no AMB em São Paulo e excursionou pelo Brasil no lançamento do disco homônimo. O Saudades do Brasil em 1980, sucesso de crítica e público pela originalidade, tanto nas canções quanto nos números com dançarinos amadores, direção de Ademar Guerra e coreografia de Marika Gidali, Balé Estágio 1, e finalmente o último. Espetáculo, Trem Azul, em 1981, direção de Fernando Faro. Elis Regina criticou muitas vezes a ditadura brasileira nos difíceis anos de chumbo, quando muitos músicos foram perseguidos e exilados. A crítica tornava-se pública em meio às declarações ou nas canções que interpretava. Em entrevista no ano de 1969, teria afirmado que o Brasil era governado por gorilas. 63, a popularidade a manteve fora da prisão, mas foi obrigada pelas autoridades a cantar o hino nacional durante um espetáculo em um estádio, fato que despertou a ira da esquerda brasileira. Sempre engajada politicamente, Elis participou de uma série de movimentos de renovação política e cultural brasileira, com voz ativa da campanha pela anistia de exilados brasileiros. O despertar de uma postura artística engajada e com excelente repercussão acompanharia toda a carreira, sendo enfatizada por interpretações consagradas de O Bêbado e a Equilibrista, João Bosco e Aldir Blanc, a qual vibrava como o hino da anistia. A canção coroou a volta de personalidades brasileiras do exílio, a partir de 1979. Um deles, citado na canção, era o irmão do Enfio, o Betinho, importante sociólogo brasileiro. Outra questão importante se refere ao direito dos músicos brasileiros, polêmica que Elis encabeçou, participando de muitas reuniões em Brasília. Além disso, foi presidente da ASSIM, Associação de Intérpretes e de Músicos. O estilo musical interpretado ao longo da carreira percorria assim o fino da bossa nova, firmando-se como uma das maiores referências vocais deste gênero. Aos poucos, o estilo MPB, pautado por um hibridismo ainda mais urbano e popularesco que a bossa nova, distanciando-se das raízes do jazz americano, seria mais um estilo explorado. Já no samba consagrou tiro ao Álvaro e Iracema, Adoniran Barbosa, entre outros. Notabilizou-se pela uniformidade vocal, primazia técnica e uma afinação a toda prova. Seu registro vocal pode ser definido como meio-soprano. A antológica interpretação de Arrastão, Edu Lobo e Vinícius de Moraes, no primeiro Festival de Música Popular Brasileira, escreveu um novo capítulo na história da música brasileira, inaugurando a MPB e apresentando uma Elis ousada. Essa interpretação, da qual se tem registro audiovisual na íntegra, foi comentada pelo músico Bob Dylan em seu programa de rádio Fime Time Radio Fur no episódio 64, Traveling Around the World Parte 1, no qual, a partir dos 40 minutos de programa, Dylan ressalta a interpretação de Elis Regina, a Little Pepper Pimentinha em inglês, que termina cantando em lágrimas. Uma interpretação inesquecível, encenada pouco depois de completar apenas 20 anos de idade. Ainda em 1965, no dia 10 de abril, foi agraciada com o troféu Roquete Pinto de melhor cantora do ano. Os trejeitos cênicos que Elis utilizava ao interpretar na década 1960 balançando os braços, renderiam para ela o apelido de Eliscóptero, ou Hélice Regina, dados por Rita Lee, e que se somaram ao Pimentinha dado por Vinícius de Moraes. Fã incondicional de Ângela Maria, a quem prestou várias homenagens, Elis impulsionava uma carreira não menos gloriosa, possibilitando o lançamento do 5º LP individual, Samba Eu Canto Assim, CBD selo Philips. Pioneira, em 1966 lançou o selo Artistas, registrando o primeiro disco independente produzido no Brasil, intitulado Viva o Festival da Música Popular Brasileira, gravado durante o festival. Apesar da dificuldade em atribuir pioneirismos que costumam durar até o aparecimento de novas pesquisas, costuma ser atribuído a Cornélio Pires o pioneirismo na gravação e divulgação de música independente no Brasil, pois em 1929 ele financiou o custo dos discos da turma caipira Cornélio Pires. O selo ou etiqueta, como era chamado na época, Artistas Unidos, foi lançado pela fábrica de discos Rosenbli, sediada em Recife, e que já tinha um selo de sucesso desde os anos 1950, o Mucambo. Foi Elis quem também lançou boa parte dos compositores até então desconhecidos, como Milton Nascimento, Renato Teixeira, Tim Maia, Gilberto Gil, João Bosco e Aldir Blanc, Sueli Costa, entre outros. Um dos grandes admiradores, Milton Nascimento, a elegeu musa inspiradora e a ela dedicou inúmeras composições.
Em 1964, Elis namorou rapidamente Edu Lobo antes de conhecer Solano Ribeiro, produtor musical que viria a ficar conhecido no ano seguinte por ter idealizado e produzido o primeiro festival de música popular brasileira na TV Excelsior. Eles se conheceram enquanto Elis se apresentava no Beco das Garrafas e o relacionamento sofreu com a agenda conturbada de ambos que se encontravam praticamente apenas em aeroportos. Mesmo assim, chegaram a ficar noivos. Entretanto, o término deu-se quando Solano recebeu um telefonema de uma amiga de Elis avisando que ela não estava bem. O produtor foi ao encontro delas em um hotel na Avenida São João, e chegando lá, descobriu que Elis tinha realizado um aborto, sem consultá-lo. Elis Regina é mãe de João Marcelo Boscoli, em 1970, filho do seu primeiro casamento com o músico Ronaldo Boscoli, de 1928 a 1994, e de Pedro Camargo Mariano, em 1975, e Maria Rita, em 1977, filhos de seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano, em 1943. Elis morreu na manhã de 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, em circunstâncias trágicas. Sob grande comoção popular, o velório foi realizado no Teatro Bandeirantes no centro de São Paulo. Depois o cortejo seguiu pelas ruas da cidade em uma viatura do Corpo de Bombeiros levando o corpo da artista até o cemitério do Morumbi, na zona sul da capital, sendo acompanhado por cerca de 15 mil pessoas. O laudo médico atestou que a morte da cantora foi em decorrência de intoxicação exógena, causada por agente químico, cocaína mais álcool etílico. Na noite anterior, Elis e seu namorado, o advogado Samuel McDowell, receberam amigos no apartamento dela em São Paulo. Os convidados foram embora por volta das 21 horas e Samuel ainda permaneceu por mais algumas horas. Pela manhã, ambos falavam por telefone e ele notou que Elis passou a falar com voz meio pastosa, balbuciando as palavras, e depois ficou em silêncio. Decidiu então ir até o apartamento, a encontrando caída no chão. Depois de aguardar uma ambulância que demorava a chegar, resolveu chamar um táxi e a levou para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo a biografia Elis Regina, Nada será como antes, escrita por Júlio Maria, Samuel tentou reavivá-la, mas a demora de mais de 1 hora aguardando a ambulância foi decisiva para a morte. Segundo o livro, a médica responsável pelo primeiro atendimento declarou que os sinais mostravam que a cantora havia chegado aos seus cuidados tarde demais. O produtor musical Nelson Motta, amigo de Elis, afirmou em uma entrevista à revista Kim que houve uma fatalidade, e que ela morreu por acidente de parada cardíaca. Segundo ele, Elis não era uma pessoa que vivesse drogada, que corresse o risco de uma overdose, por isso, bebia pouco, tendo fumado uns baseados no começo dos anos 1970. O laudo da causa da morte foi elaborado por José Luiz Lourenço e Chibli Haddad, sendo diretor do IML Harry Shibata, médico conhecido por ter assinado, 7 anos antes, o controverso laudo atestando como suicídio a causa da morte do jornalista Vladimir Herzog, que havia sido preso durante a ditadura militar e foi encontrado morto em sua cela. Essas polêmicas envolvendo Shibata e o fato de Elis não ter histórico de abuso de drogas, levaram familiares e amigos da cantora a contestarem o laudo. O caso foi investigado pelo 4º Departamento da Polícia Civil. Na época, os policiais estranharam a ingestão de cocaína pela boca, porém receberam uma denúncia anônima afirmando que Elis era viciada há pelo menos 6 meses. 1 mês depois da morte, o promotor pediu o arquivamento do inquérito. A 18 de agosto de 1997 foi agraciada, a título póstumo, com o grau de Comendador da Ordem do Infante de Henrique, de Portugal. Em 22 de setembro de 2005, inaugurou-se na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, um espaço memorial para abrigar o acervo Elis Regina. Trata-se de uma coleção de fotografias, artigos, objetos, discos e outros tipos de materiais relacionados com a vida e a obra da cantora, tendo sido doado por fãs, jornalistas e amigos pessoais de Elis. Em 2013 foi estreado a peça de teatro Elis, a musical, pela produtora Aventura. Em 2015, Elis Regina foi a grande homenageada da escola de samba Vai Vai, com o enredo Simplesmente Elis, a fábula de uma voz na transversal do tempo, tendo a escola paulistana ganhado seu 15º título com o enredo. Em 2016 foi lançado o filme Elis, tendo Andréa Horta como intérprete da cantora. Em 2019 foi lançada a minissérie Elis, Viver é Melhor que Sonhar, transmitida pela TV Globo. Como parte das comemorações dos 237 anos de Porto Alegre,
Em 26 de março de 2009 foi inaugurada ao lado do Centro Cultural Usina do Gasômetro uma estátua de bronze da cantora. A obra, produzida pelo artista plástico José Pereira Passos, é apoiada sobre uma base em granito que lembra um LP, adornado com estrelas de metal.